Oi pessoal, aqui é José Vitor Hack e nós vamos falar mais uma vez sobre a novela O Homem Proibido, da TV Globo de 1982. O vídeo que eu fiz anteriormente falando sobre essa novela fez muito sucesso, então eu decidi retomar esse assunto aqui no canal. Ela foi a última criação do autor Teixeira Filho, que hoje em dia é pouco lembrado, está meio esquecido, mas foi um dos grandes autores da história da telenovela brasileira. Ele faleceu pouco tempo depois da exibição de O Homem Proibido. A trama é lembrada por seus desafios com a censura, imposta pela maldita ditadura militar, que considerou várias de suas cenas inadequadas para a faixa das 6 da tarde. No entanto, essa interferência acabou servindo como uma forma de publicidade involuntária. Despertou a curiosidade do público sobre esse conteúdo. Por que o tal homem era proibido? O que tinha de tão diferente nessa novela? A novela falava de alguns temas que eram delicados para a época. Relações amorosas meio fortes, insinuações de homossexualidade entre mulheres, e isso provocou algumas edições feitas pela tesoura da censura. A história se centralizava, era baseada em 4 personagens principais, protagonistas, digamos assim. A Sônia, feita pela Elizabeth Savala, a Joyce, feita pela Lídia Bronde, o Paulo, feito pelo Davi Cardoso, e o Carlos, feito pelo Edson Celular. Eles viviam conflitos amorosos que eram o fio condutor dessa história. A Sônia e a Joyce eram 2 jovens amigas que compartilhavam uma relação muito próxima, o que gerou especulações de um possível romance entre elas, Algo que a censura não permitiu ser explorado de maneira aberta pelo Teixeira Filho. Uma das grandes polêmicas foi a presença de atores como a Alba Valéria e o próprio Davi Cardoso, que vinham de filmes considerados pornochanchadas, Comédias eróticas de grande sucesso na década de 70, que faziam fila nos cinemas para ver cenas que hoje a gente olha são até um pouco ingênuas, A presença desses atores gerou resistência por parte dos censores. Eles temiam que o público da faixa das 6 fosse exposto a conteúdos impróprios, Mas essa preocupação não tinha razão de ser, porque a novela foi editada, a novela foi concebida para se adequar ao horário das 6. A Globo não era nem louca de colocar uma porno chanchada no ar em pleno meio da tarde. Apesar de todos esses obstáculos que eu citei, O Homem Proibido se tornou um grande sucesso de audiência, mantendo o público engajado por meio de uma narrativa envolvente, pela curiosidade em torno das cenas que foram cortadas, a própria censura, que tinha o desejo de controlar tudo que era exibido, acabou se transformando no maior veículo de propaganda para a novela. A censura afetou diretamente essas cenas entre a Sônia e a Joyce, que eram vistas como ambíguas, e muito inadequadas pela moral conservadora daquele tempo. O Brasil, nisso, não mudou muito. Continuamos sob um apelo muito conservador das pessoas. Essa tensão entre o que podia ou não podia ser mostrado na TV ajudou a novela a se destacar entre outras produções do horário, que era marcado por coisas mais água com açúcar, muita novela de época, Outro fator importante para o sucesso foi a presença dos jovens e promissores atores que enfeitavam a tela com a sua beleza, Por exemplo, o Edson Celular, que era novinho, encantando o público com seus olhos azuis, interpretando o Carlos e conquistando grande popularidade junto ao público. No entanto, o impacto do Homem Proibido não se limitou apenas à história de amor complicada, Uma obra baseada em Nelson Rodrigues nunca é uma coisa só, sempre tem muitas camadas. A novela abordou temas como liberdade individual, busca pela felicidade, questões que refletiam o desejo de mudanças em um Brasil ainda sob regime militar. A censura tentou controlar esse viés da novela, também não conseguiu, e criou essa aura de mistério que fez com que a novela fosse muito lembrada até hoje. Vale destacar que a novela foi lançada num momento muito delicado para as novelas da Globo. Elas estavam enfrentando forte repressão da censura, o governo Figueiredo estava apertando o cinto, que tinha sido afrouxado, mas ainda assim conseguiram manter um nível bom de qualidade e apelo popular.
A produção conseguiu trabalhar com as limitações que foram impostas e, mesmo com os cortes, manteve o foco nas complexidades emocionais dos personagens, trazendo para o público essa história cativante que muita gente relembra até hoje. A censura moldou o jeito da narrativa, a maneira como ela foi mostrada. Os temas foram abordados com mais sutileza, mas foi tudo pro ar, como Teixeira Filho idealizou. Isso marcou o estilo da novela. Em vez de confrontar diretamente as normas, a trama usou simbolismos, contextos subentendidos, trocas de olhares, criou um espaço, para a interpretação do público, o que se tornou uma forma muito eficaz de dar uma driblada na censura da época. Mesmo com todos esses desafios, o Homem Proibido conseguiu manter um equilíbrio entre entretenimento e reflexão, questões sociais e emocionais e a cultura do Brasil do começo dos anos 80. O legado da novela é lembrado até hoje como um exemplo de resistência criativa diante da censura e como uma produção que, apesar dessas dificuldades, conseguiu um grande sucesso popular. Gostou? Curte, compartilha, manda para os amigos, vê se alguém mais além de você se lembra dessa novela e viva Nelson Rodrigues. Tchau, tchau.